A língua portuguesa é falada de forma diferente em cada região do Brasil por meio das gírias, dos sotaques e das expressões populares. São pelo menos 11 dialetos identificados pelos linguistas. Apesar das diferenças, quem trabalha diretamente com os turistas de várias partes do país e até do exterior consegue se comunicar e conhecer a cultura de cada um pelo jeitinho de falar. O Mercado Thales Ferraz é um dos pontos turísticos da cidade mais visitados. Diariamente, dezenas de turistas passam por aqui. Mas como será o relacionamento entre eles e os comerciantes? Seu José Freire, de 72 anos, diz que não tem problemas em relação à comunicação. Eu aprendi entendendo a língua portuguesa, dos portugueses mesmo. Porque quando eles falavam, a gente sempre entende a terminação do que eles querem, não é? Não é que eu falasse a língua deles, a gente entende. O americano, o alemão, eles sempre deixam uma brecha para a gente entender. Só se vir francês ou americano, assim, que eu posso que eu não entenda, né? Mas mesmo assim, quando eles vêm, traz uma pessoa que explica bem pra gente. A língua portuguesa é um idioma falado por mais de 260 milhões de pessoas no mundo. Ao longo dos anos, ela sofreu uma variação histórica, sendo influenciada por vários idiomas e dialetos. Estes turistas sempre estão viajando pelo país. Douglas, de São Paulo, encara as modificações da língua com naturalidade. Certamente as pessoas de cada lugar falam de maneira diferente, né? O pessoal de São Paulo, cidade de São Paulo, principalmente por causa da influência italiana, né? A gente tem uma pronúncia diferente, né? Em alguns lugares se diz vermelho, outros se diz encarnado, né? No Rio Grande do Sul, China é uma moça, né? Em alguns lugares é rapariga, em alguns lugares você não deve dizer rapariga, né? Então, se a gente não toma cuidado, né, a gente pode, às vezes, cometer gafes, porque a gente não sabe direito o que está falando, né? As palavras têm significado diferente em lugares diferentes. Os amigos brincam com o assunto. Para eles, o importante mesmo é manter o humor. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, eu tinha muita dificuldade de entender as gírias, né? Aprendi um monte de palavra nova. Tipo mangá, você tá mangando de mim, eu, como assim? Não entendi. A língua portuguesa é um idioma derivado do latim falado pelos povos da Península Ibérica há cerca de 2.000 anos. Hoje, o português é a quinta língua mais falada no mundo e a terceira mais falada no mundo ocidental. E para discutir a evolução histórica da língua portuguesa e a influência de outros idiomas em sua composição, tem início amanhã o primeiro seminário de História do Ensino das Línguas da Universidade Federal de Sergipe. O evento terá como tema principal o aniversário de 250 anos de produção docente e do ensino das línguas no Brasil. E para falar sobre o perfil das pessoas formadas em letras e como anda o ensino dessa licenciatura no país, a gente recebe aqui o chefe do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe, Luiz Eduardo Oliveira. Bom dia, professor. Bom dia, professor. A gente viu aí a menina falando, por que uma mesma língua e tantos significados numa palavra só? Pois é. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui e de divulgar para a sociedade sergipana o que nós da Universidade Federal de Sergipe fazemos, A Universidade Federal de Sergipe, ela aparece para a sociedade mais como na época do vestibular, na época das aprovações do vestibular, e é conhecida já por colocar no mercado de trabalho os profissionais na área de saúde, na advocacia, engenharia e na formação de professores. Então, sempre que a gente tem uma oportunidade para divulgar o que a gente faz em termos de extensão, que é o trabalho que a universidade tem com a sociedade, a gente tem muito a agradecer. Respondendo à sua pergunta, e aproveitando para divulgar o nosso evento, o primeiro seminário de História do Ensino das Línguas, que vai congregar aqui na Universidade Federal de Sergipe e pessoas de todo o país, pesquisadores, alunos, de 3 a 6 de novembro. Bom, quanto à questão da língua portuguesa, é impressionante se a gente nota nos nossos estudos, estudos da área de linguística, da área de literatura, que tem 250 anos que nós falamos a língua portuguesa no Brasil. Isso é fruto de uma institucionalização, de uma política educacional, de uma política linguística que deu certo. Se a gente imaginar que os portugueses, na época do século XVIII, enfrentaram muita dificuldade diante da variedade linguística, de todos os índios, de estrangeiros que aqui estavam,
e que isso foi fruto de toda uma política educacional, de uma política linguística construída a duras penas, a gente nota que o fato de falarmos língua portuguesa hoje, apesar de todas as variações possíveis, né, de todos os estados, é fruto de uma intenção política, de uma política de Estado e de uma política linguística. Isso a gente vai enfatizar bastante no nosso evento. Ora, professor, as influências evidentemente continuam cada vez mais fortes. Então, com o advento da informática e especificamente da internet, surgiu aí o, entre aspas, o internetês. Qual é o limite do aceitável para a língua portuguesa? Olha, essa é uma discussão bastante complicada, né? Vocês sabem que houve um deputado, Aldo Rabelo, que ele propôs um projeto de lei proibindo algumas palavras de língua inglesa, o uso dessas palavras aqui no Brasil. Culturalmente falando, esse é um tipo de medida que não tem sentido, né? Isso é consenso entre os linguistas. A língua é um produto cultural, produto da cultura. Então, se a língua portuguesa está sujeita a todas essas influências, a todas essas migrações de termos, de vocábulos, isso faz parte da nossa cultura. Isso porque não existe uma cultura pura. A gente não é raça de animal, por exemplo, né? A gente não é uma raça pura, portanto não somos uma cultura pura. Quando os portugueses aqui vieram, eles mesmos já haviam sofrido influências dos mouros, dos espanhóis, da língua latina, como você falou no início. Então, eu acho que é um trabalho perdido você proibir, através de proibições, tentar evitar o fluxo, né, o influxo, melhor dizendo, de palavras, de expressões de outras línguas, que isso é fruto da própria cultura. Professor, nós somos em 260 milhões de pessoas que falamos a língua portuguesa no mundo inteiro, mas nós sabemos que não é um português igual, cada lugar tem sua variação. Inclusive a reforma da língua portuguesa foi por conta disso. Como é que o senhor avalia essa reforma, essa unificação? Olha, houve várias tentativas no decorrer da história de reforma ortográfica da língua portuguesa. Acordos entre Brasil e Portugal. E muitas dessas reformas não deram certo. Se a gente observar assim, os jornais, mesmo de Sergipe, do século XIX, a gente vai observar que várias palavras são grafadas de maneiras diferentes, não é? Foi preciso que houvesse uma reforma ortográfica, uma unificação ortográfica, isso na época do governo Getúlio Vargas, para que se unificasse a grafia. Bom, a gente sabe que a língua escrita ela está muito distante da língua oral, da língua falada em muitos aspectos. Uma reforma ortográfica dessa envergadura, como a que se propõe, ela é de fundamental importância para o ensino da língua portuguesa, né? Porque é preciso que não só entre países diferentes, né, se escreva de maneira semelhante ou igual, mas é preciso também, entre nós brasileiros, que pessoas de várias regiões, de vários grupos sociais, escrevam de forma unificada. Isso, é claro, que tem uma intenção política muito forte, não é? Do ponto de vista acadêmico, então, a reforma ortográfica ela foi benéfica? Olha, a reforma ortográfica, apesar das críticas que tem sentido, que tem sofrido, melhor dizendo, ela surgiu mais para unificar, principalmente entre países de língua portuguesa, em congressos internacionais, unificar o modo como os trabalhos são apresentados. A gente, quando você vai a Portugal, por exemplo, no evento, você percebe que algumas palavras são grafadas de uma maneira, e você que fala a mesma língua, em tese, né, escreve de maneira diferente. É claro que na oralidade há uma diversidade muito grande, mesmo em Aracaju, né, se a gente for observar os grupos sociais diversos da sociedade, que compõem a sociedade, cada grupo social fala de uma maneira. A reforma ortográfica, uma unificação na maneira de escrever a língua, ela é benéfica do ponto de vista educacional. Do ponto de vista social e cultural, tem algumas implicações que precisarão ser discutidas. Quando a gente fala de língua, a gente lembra de literatura. E esse é um tema que vai ser discutido nesse congresso também, a literatura, porque acho que é tão importante a literatura conseguir atingir todo mundo. Exato. Língua, é preciso que as pessoas entendam que língua não é só uma questão de ensino-aprendizagem, né? Quando a gente fala de língua, as pessoas lembram geralmente de variação linguística, de reforma ortográfica, mas língua, ela tem uma importância, ela é uma instância política fundamental em todo o processo de escolarização. Não é? Sempre que se pensa numa política de amplitude, se pensa nos primeiros graus de alfabetização. E a alfabetização, ou seja, aquela tríade famosa do início da escolarização, ler, escrever e contar, para que essa tríade funcione, é fundamental o papel do professor de língua portuguesa, de línguas de um modo geral, de língua portuguesa de modo particular.
porque ele vai ter que preparar o aluno e formar professores, como no nosso caso, a enfrentar essa diversidade linguística, não é? A enfrentar esses problemas sociais. Você falou da internet. Isso é um grande desafio, né? Um grande desafio. Acho que esse é o grande desafio do curso de letras hoje, né? Nós formamos professores, o curso de letras hoje. Eu estou na chefia do departamento de letras desde o início do ano. Tenho o maior número de estudantes de toda a Universidade Federal do Sergipe. É um curso que tem mais de 50 anos. Hoje nós temos 8 habilitações, português, espanhol, inglês, francês, português. O nosso grande desafio enquanto formadores de professores é preparar um profissional capacitado para dar uma visão crítica a todos os alunos, né? Encarar a língua como esse instrumento político, né? A língua é um instrumento de poder. Isso, sobretudo, vai ser também tema do seminário que será aberto amanhã, é isso? Isso, o seminário é aberto amanhã. Amanhã tem abertura, né, às 19 horas, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Sergipe, com a apresentação do grupo Renantique, que vai tocar músicas medievais, renascentistas, etc. E temos a conferência de abertura com a professora Maria Lúcia Dalfarra, professora doutora aposentada da universidade, internacionalmente conhecida. Em seguida teremos, nos dias 4, 5 e 6, teremos atividades várias, incluindo mesas redondas com professores de várias universidades do país, discutindo o lugar da língua estrangeira na educação básica, que é um desafio. Hoje a gente vive um desafio com relação à língua espanhola. Em 2005 saiu uma lei tornando obrigatória a oferta de língua espanhola no ensino médio. Os professores de língua espanhola hoje reivindicam perante, inclusive, a Secretaria de Estado da Educação e do município para a abertura de concursos. Nós já formamos várias turmas de professores de espanhol, já existem outros cursos formando professores de espanhol e esses professores estão sem mercado de trabalho. Essa política educacional vai ser bastante discutida no Congresso. A língua francesa, como vocês sabem, não é mais uma língua ensinada nas escolas. Apenas alguns cursos de línguas, cursos particulares, oferecem essa língua. A hegemonia do inglês está um pouco abalada por conta dessa chegada do espanhol. Então, haverá uma mesa redonda no dia 4, da qual participarão professores da USP, presidente da Associação Brasileira de Francês, que vai discutir o papel da língua estrangeira na educação básica. A literatura também será muito discutida, principalmente o papel do cânone. A língua, o ensino da língua é fundamental para o estabelecimento desses cânones, né? Ok, professor, muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo evento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando para a sociedade o que fazemos. Obrigada e um bom dia para o senhor. Bom dia, Obrigado. eu que agradeço.